Câmera. Como foi? Felipe Siqueira, cena 1. Rodrigo Casagrande primeiro. Nossa, Que alegria. que seriedade. Aí sim, nem parece que é ali. Ô, mano, que beleza ter você, tá? Meu Deus do céu. Satisfação. Rodrigo Casagrande, velho. Nossa. Irmão! E aí? Né? É assim que eu te Coisa chamo. boa. Graças a Deus. Aí sim. A gente que se conheceu no Piauí, né? Piauí, Barra Grande do Piauí. Naquela loucura toda que foi aquilo lá. Mas que trouxe uma amizade, assim, muito profunda, né? Assim, acho que essa coisa de valores, né? E a gente tem discutido muito sobre isso, né? Muito. Sobre princípios e essas afinidades que a gente vai tendo ao longo da vida e desafinidades também, né? Assim, não é para você estar afinado também com todo mundo, né? Não precisa, né? E só que eu tenho refletido muito sobre isso, irmão, assim, que é gastar mais tempo com quem eu tenho mais afinidade, né? Porque é tão bom, Sim. né? Tipo, porque eu acho que ali está um lugar que você não precisa ser nada além do que você é como essência, né? Total. Então, como eu me sinto muito bem do seu lado, né? Eu acho que a gosto disso. recíproca é verdadeira, por isso que a gente está Os aqui. encontros são muito, muito positivos. Acho que é 100% isso que você trouxe. A gente se identifica com os valores, os princípios, as histórias. E acho que o principal que é a simplicidade de onde a gente veio. No geral, acho que é isso. Nos nossos encontros, nas buscas pelos PFs, acho que a gente está ali na nossa mais pura essência, assim. E as pessoas que a gente quer gastar energia de fato. Porque é isso, a gente gasta e recebe, né? E quando a gente recebe essa energia, também que é muito boa, acho que a gente está indo para um caminho cada vez melhor. Essa loucura toda, né? Assim, apresentando o Rodrigo Casagrande, é o maior especialista que eu conheço em comunidades. E eu quero entender do seu o que você tem a dizer sobre comunidade, mas na minha visão, a comunidade ela é algo que necessariamente começa por valores parecidos, princípios parecidos, objetivos parecidos, né? Sim. E a gente pode levar essa conversa aqui também para comunidades que a gente vê, né, assim, criadas há 100 anos atrás, tipo comunidade da Harley Davidson. Eu ia falar né? ela agora. Comunidade que as pessoas tatuam, Sim. né, a marca, né? O próprio Caíto com a Chili Beans, assim, as pessoas tatuam a pimentinha da Chili Sim. Beans. Isso é muito legal, fera, né? Assim, isso fera. é muito foda. Que eu acho que é o suprassumo de marca, né? Sim. E o Rodrigo me ensinou muito sobre isso, assim. Eu, de uma forma, né, fui criando coisas e marca, e a roupa tem muito a ver com isso, mas quando eu vi o Rodrigo tocando comunidade, né, ali primeiro dentro do G4, né, enfim, e agora como diretor de novos negócios de uma empresa, assim, de live experience, né, de uma coisa maior, assim, e muito voltado a entendimento do que é marca e do que essa marca quer imprimir para a sua comunidade. Sim. Né? E às vezes a marca grande quer, tipo, não, mas eu quero já ter uma comunidade muito grande. Não, ô amigo, peraí. Calma. Né? Vamos com calma. Tem passo a passo. Você tem um caminho. Né? Mas a gente sempre começa pelo início. E qual que é a origem, qual que é a essência, de onde é que vem Rodrigo Casagrande, os pais, a família? Parte onde é boa que que vem nós essa gostamos, dúvida? né? Vamos lá. Mineiro, de coração e de sangue, então somos mais uns expatriados por aqui. Filho do Oséias, filho da Elaine, um engenheiro, uma psicóloga, que me deram assim todo o caminho, toda a oportunidade nessa vida. Acho que tudo que eu levo hoje para onde eu estou indo e para as pessoas, para minha filha, Júlia, foi, né, aprendizado que eu tive com eles.
E minha estrutura familiar é uma estrutura tradicionalíssima, né? Pai e mãe casados há mais de 40 anos. Então, tenho um exemplo dentro de casa. Minhas irmãs, Marina e Júnior, também são grandes exemplos, assim. Então, eu gosto de pegar um pouquinho de cada, porque, no final das contas, eu acho que é sempre sobre pessoas. E quando é sobre pessoas, a gente fala de família, fala de amigos, fala de filho, fala de irmão. E família, para mim, é tudo. Acho que, assim, tá no primeiro patamar ali. E realmente acho que isso é o que me move. Então, eu morar em São Paulo hoje me deixa distante de uma série de coisas que eu, de fato, estou perdendo. De não estar todo dia, de ver minha filha crescendo o tempo inteiro, de acompanhar meus pais, né? Porque depois da pandemia eu entendi que quem cuida lá em casa sou eu. Eu cuido dos meus pais cuidaram de mim por tanto tempo. Então, é um papel de gratidão que eu tenho com eles e eu sei que eles precisam disso. Então, meu pai é meu melhor amigo, a gente troca de tudo, a gente fala de tudo, a gente é muito parceiro. Minha mãe é conselheira, psicóloga, parece que ela sabe a hora que ela vai usar as palavras assim, fala, cara, é isso. E acho que essa construção ela é muito rica. Então, acho que os valores que eu tenho hoje, né, um cara muito determinado, focado, buscando meus objetivos, vem muito do que eu vi em casa. Então, né, eu falo que se eu for um pouco do que meu pai foi como pai e como profissional, pessoa também, eu tô ali no nível que eu realmente quero. É algo que aprendi muito durante toda a minha vida. E a distância, os 600 quilômetros de São Paulo e BH, às vezes parecem maiores, mas foi até eu falei com ele, eu não consegui passar o Dia dos Pais com ele agora. E aí eu liguei para ele e falei, pai, é duro, porque a distância ela parece maior. Aí ele falou assim, a gente está conectado pelo coração. É bem por aí, né, amigo? E os objetivos nossos, né, assim, como profissionais, né, às vezes, em alguns momentos, nos distanciam de pessoas que a gente ama, né? Mas se tem uma coisa, né, que é estar conectado pelo coração e nunca esquecer essa origem, né? Assim, né? Não tem como eu esquecer que o Felipe é de Cataguás, roça mesmo, né? E, tipo, meus amigos tudo lá. E sempre que eu vou, assim, nossa, eu falo, meu Deus do céu, eu sou isso aqui, né? E eu acho que em um momento, né, irmão, assim, eu só fui mais infeliz quanto mais eu me distanciava Sem dúvida. desse meu lugar, sabe? Por achar que eu era alguma coisa que eu não sou, né? Eu sou aquela mesma coisa lá, de Cataguás, né? Sim. Você teve esse momento, assim, de às vezes algum deslumbre, algum... Cara, eu acho que distanciamento? Eu acho que vir para São Paulo foi um movimento que há quase 7 anos eu fiz, que eu tive muito cuidado com isso. Porque o mineiro, quando ele sai de casa e vai para o mundo, e a gente vem para São Paulo, se deslumbra, de fato, né? Cidade, a maior cidade da América Latina, a cidade que não dorme, dinheiro, enfim, as oportunidades estão aqui. Só que eu sempre busquei ter a minha conexão com BH. Com meus pais, com minha família, com meus amigos. Isso sempre foi algo que eu continuo levando para minha vida. Então, isso é algo muito curioso, porque no começo eu me deslumbrei um pouco, obviamente, acho que é natural, mas por alguns momentos a força de lá me chamava. Então eu ia mais para BH, eu me conectava mais com algumas pessoas, eu ia para os meus eventos, enfim, tudo que eu podia fazer para eu estar lá, eu tinha isso. E por ser apaixonado por Minas e por BH, né, isso era algo mais natural. Então, assim, eu acho que eu passei por esse momento de algum modo, assim, mas eu acho que pela criação, pela formação, essa essência de ser muito conectado com meus pais. Então, por exemplo, meu pai é engenheiro civil, sempre viajou a vida inteira. Então, o combinado dele com a minha mãe era, os filhos ficam em Belo Horizonte, junto com você, eu viajo e volto. Então, meu pai, ele já teve em Porto de Trombetas, que é muito longe, ficava 60 dias e voltava 10. Nesses 10 dias, cara, eu ficava com ele ali, porque era o momento que eu tinha com ele. E eu lembro muito dos domingos. Domingo, pra mim, sempre foi um dia muito gostoso, assim, de família, de almoço, eu gosto de cozinhar.
Cozinhar pra mim é um ato de amor. Então, cara, lá em casa cozinha é todo mundo em volta da mesa e vamos cozinhar e vamos construir. E eu tive isso. Dos domingos serem os domingos com meu pai. Né? Com minha família, enfim, a gente via jogo e tudo mais. E hoje eu tenho isso com minha filha. Então é eu, minha filha, meu pai, minha mãe. Então eu tenho essa construção. Sim. Então eu vejo muitas pessoas querendo se desconectar. Nossa, eu vim pra São Paulo, não quero ir pra BH por uns 6 meses. Cara, eu quero ir pra BH todos os meses. Porque faz parte, eu vou lá, eu me reconecto. Sim. Igual eu vejo que você vai na fazenda, você se reconecta e fala, voltei. Pra mim é isso, sabe? A minha fazenda é ir pra casa dos meus pais, ir pra BH. E na essência, assim, meus avós são de Formiga, interior de Minas. Cidade de 60 mil habitantes. Cara, eu lembro de tudo que eu vivia, assim. Eu saía 8 horas da manhã da casa dos meus avós, voltava 8 horas da noite. Fazia um tanto de coisa na rua, andava de skate, bicicleta, chup-chup, picolé, tudo. E isso pra mim... quebrado, todo rasgado. Feliz da vida. Pescava, vara de bambu, minhoca, mas, cara, aquelas coisas assim, essência mesmo, que eu acho que é a nossa verdade. E o Felipe, ele é isso, o Rodrigo, ele é isso, porque a gente teve essa construção. Acho que é a nossa base, sabe? A nossa verdade é essa. E por isso que você cria o primeiro negócio, aí já é o Rodrigo criador, né? Empreendedor e tal. Sim. Em BH? Aí sim, é o Cantim. Uma ciência, tá, gente? Assim, ó, uma ciência de um empreendimento, né? Que é um evento de música, de cultura e tal. Que eu fui no primeiro evento do Rodrigo, sei lá, tem uns 5 anos. Eu olhei e falei assim, que isso, cara? É um experimento social isso aqui. Ele é bom no que ele faz, né? A gente construiu isso. Eu acho que o Cantim, ele é a conexão de tudo que eu vivi durante 18 anos de carreira de empreendedor no meio de entretenimento. Passei por várias casas, vários ambientes, deu muita coisa certa, muita coisa errada. Mas o Cantim é aquela essência que eclode assim e fala assim, cara, é isso. Música mineira, brasileira, na mais pura essência. Então a gente toca Milton Nascimento, Djavan, Tim Maia, Lulu Santos, Marisa Monte, Gal Costa, Rita Lee, coisas que a gente gosta de ouvir e gosta de cantar. E o Cantinho, ele vem dessa essência de receber em casa, casa dos nossos avós, quintal, aquelas coisas que só a gente tem, a gente sabe que a gente tem. E toda essa parte que a gente foi construindo, tem 5 anos que a gente completa agora, de muitos desafios, né? Empreender é desafiador, mas de ter o Cantinho em casa. O Cantinho é nosso espaço. Então, quando a gente criou o nome, e dando os méritos à Júlia Neiva, nossa querida irmã, que ela me trouxe esse nome, depois que eu passei para ela um briefing do que era, o primeiro nome que ela falou, cara, Cantinho. E aí tem um cantinho de espaço e o cantinho de canto pequeno, o canto baixo, né? O canto mais leve. E temos isso hoje, né? Edições em São Paulo, edições em Belo Horizonte, edições no Rio, Bahia, Brasília, enfim, estamos rodando o Brasil nesse contexto de levar a nossa essência para onde a gente quer ir, né? Então, a gente tem muito orgulho de falar que a gente é um projeto de Minas, um projeto mineiro, Belo Horizontino. Então, essa construção é importante por isso. E como é que isso linka com a carreira executiva dentro de comunidades, né? De criação e gestão de comunidades? Perfeito. Eu tenho um episódio que conecta isso tudo, que é muito legal. Eu sou formado em Direito, advoguei por um tempo, Direito Societário, que era a minha mais próxima paixão. Você tem cara de advogado, né? De terno e gravata, né? Se veste como advogado. E eu tive esse momento, enfim, é uma profissão que admiro muito, mas não era aquele negócio que eu falasse, cara, vou viver disso, né? Vou viver com isso o resto da minha vida. E ao mesmo tempo eu fazia eventos. E sendo advogado, eu tinha vergonha de falar que eu fazia eventos. Não cabia na mesma prateleira, evento e advocacia. Até que eu, enfim, fui já me redescobrindo em outros momentos e conheci a WeWork. E fui fazer entrevista na WeWork. A WeWork, ela trabalha com comunidade, né? A essência dela é ambientes corporativos com base em comunidade. E eu fiz 3 entrevistas para entrar na WeWork. Uma delas estava na Rússia, enfim, maior viagem, estava na Copa do Mundo. Mas enfim, um amigo meu falou assim, cara, você já falou nessas entrevistas, eu estava, sei lá, na 8ª, na 7ª, eu não sabia mais o que eu ia falar com os caras para encantar eles. E ele falou assim, já falou com eles que você faz evento? Aí eu falei, não, eu sou advogado, quando eu falo que eu faço evento, os caras
querem me demitir, se eu falar isso aqui vai dar errado também. Ele, não, você tem que falar isso é um superpoder seu. Sim. E aí era de conectar pessoas, de gerir ambientes, de, cara, construir as ideias, botar no papel, tirar do papel. E tudo isso foi algo que construí muito nesse ambiente. E aí, quando eu conheci o WeWork, é aí que eu desabrochei nesse sentido para a comunidade. Aí eu conheci o que era, né, que diabos é comunidade, community manager e essas conexões. E do ambiente de eventos, que eu trouxe essa bagagem de conectar pessoas, de experiência, eu conectei isso com a comunidade. No corporativo. Então, assim, era meu superpoder dentro do corporativo. Uhum. Falei, cara, pronto, tô aqui. Tanto que minha jornada na WeWork, ela foi muito intensa e a gente, quando eu estava em BH, a gente tinha 2 prédios em BH da WeWork. Aqui em São Paulo eram 21. Nesse contexto, eu consegui fazer mais eventos em BH do que todos os prédios de São Paulo. Porque eu tinha isso comigo, para mim era natural. Pô, vou chamar o Felipe para fazer um talks lá. Uhum. Era normal, era comum para mim. Do outro lado, a turma queria saber o caminho das pedras. Para mim era algo que já acontecia. Então, essa conexão, ela acontece no momento que eu vou fazer essa transição de carreira. Quando eu faço essa transição, que aí eu falo, cara, isso aqui para mim, entretenimento dentro do corporativo, faz sentido. E aí eu venho trazendo isso desde então, que a comunidade faz parte da minha vida, tem quase 7 anos. E se depois dessa história, né, o que eu acompanhei mais próximo, assim, né, porque eu era mentor do G4. Sim. Né, e você estava como head de comunidade ali do G4, Isso. do clube, tudo, e eu vi aquilo ali acontecendo, uma junção de um monte de gente, legal. Sim. E tudo. E hoje, numa das maiores empresas de live experience, né, de produção de eventos grandes, né, e tudo. Sim. O que era o Rodrigo de lá que começou e o que você vê agora, assim, como... O que uma marca, um empreendedor precisa para botar a comunidade dele de pé? Acho que o primeiro passo tem que ser de verdade. Não adianta você querer criar uma comunidade se você não tem isso como sua verdade. Uhum. Então, isso é um ponto que eu vejo muito hoje as empresas querendo fazer comunidade, vamos construir, vamos fazer evento. Mas, cara, faz sem verdade, faz sem essência, faz sem aquilo que é algo que vai sustentar aquilo ali. Comunidade precisa de consistência. Uhum. Não adianta você fazer um baita evento em janeiro e só voltar a fazer um outro evento em outubro. Uhum. Ninguém vai lembrar quem que é o Felipe, quem que é o Rodrigo da comunidade e tal. Sim. A gente tem que fazer toda semana, falar com os membros todas as semanas. Então, quando eu estava no G4, isso era algo muito latente, que era, eu gastava minha energia conversando com os membros, barriga no balcão. A famosa frase, menino que não anda não vende picolé. Cara, eu tinha que estar na rua para fazer isso. Eu tinha que estar com os membros, eu queria saber o negócio do Felipe, qual que era o desafio dele agora. A chegar num ponto que eu criei amizades, que eu comecei a entender o casamento das pessoas, a relação com os filhos, a viagem, que time que torce, gosta de cachorro, não gosta. Cara, eu comecei a entender tudo. E isso é a base de uma comunidade. Uhum. Os membros... se sentirem seguros com essa pessoa que toca aquele projeto e você saber o que eles querem, o que eles precisam. E quando você sabe disso, você começa a gerar conexão, você começa a gerar mais valor para essa turma. Então, hoje, estando na NSCo, que é parte do Grupo Chalezinho, um grupo de 25 anos de história, e eu falo que a grande história nossa é que a gente começou com experiência. A nossa essência é atender o cliente, atender bem. E eu trago isso dos eventos para essa parte agora. Então, quando eu vou atender um grande cliente, eu quero entender não só por que ele quer fazer um evento ou uma experiência, mas o porquê daquilo, qual que é o objetivo final daquilo. Porque o dinheiro por si só, ele é importante, mas, no final das contas, são sobre pessoas. Só que, para isso tudo acontecer, e é uma coisa que isso melhorou muito de um tempo para cá, é eu poder utilizar a tecnologia nos meus processos. Então, comunidade era muito arcaico, era muito planilha, bloco de notas e... Cara, hoje a tecnologia, ela permite que eu conecte meus projetos a processos e o Rodrigo, ele tem tempo para fazer as coisas. Então, todas as AIs que existem hoje, todos os projetos que eu consigo tocar, é porque, além de um time muito responsável e competente de um lado, também tem processo de tecnologia do outro. Então, a gente usa isso muito. GPT, Gemini, Notion. E vamos embora. Tudo isso é o que me ajuda. Então, quando eu faço isso, é porque eu consigo que as coisas fluam de uma outra forma. Então, comunidade, ela é, na essência, pessoas, conexões, consistência, jornada, mas eu tenho um background aqui, um back-office fortíssimo de processo, tecnologia, para as coisas acontecerem. Eu estou te perguntando isso porque, assim,
a gente tem um parceiraço com a gente, que é o Nu Empresas. E o que o Nu Empresas facilita a minha vida como empreendedor, assim, é absurdo, porque você não tem, né, eu não tenho que me preocupar com um bando de coisa que eu teria que me preocupar há pouquíssimo tempo atrás até, né? Então a facilidade que isso me dá e me libera tempo para ser o que de fato eu sou, né? Para gastar tempo no meu core do negócio, que Perfeito. é vender roupa, né? Eu sou vendedor de roupa, gosto de queria vender roupa roupa, bonita, né? Eu gosto de vender bonita. roupa, olha como é que conta. Elegante. Então, assim, e eu fui num lugar também que uma vez eu te perguntei, falei assim, cara, Rodrigo, você é tão bom com essa gestão de processos e tecnologia apoiada nisso, me ensina aqui, cara, me ajuda a me organizar, eu não sou o cara mais organizado do mundo, me ajuda a me organizar no Notion aqui, cara, sabe que é a plataforma que a gente usa para organização e gestão e tal. Hoje, no todo, assim, você usa um CRM para cuidar de base de clientes, você usa um RP para retaguarda dentro da gestão da companhia, você usa um internet banking, um banco poderoso para segurar essa estruturação toda que você precisa e te liberar tempo para as coisas. Você usa um Gemini, você usa um ChatGPT, tipo, são tantos artefatos, bons artefatos, né, que nos liberam tempo para desenvolver o que a gente precisa. Né? Você acha que isso ajudou a escalar essa comunidade que começa de fato pequena, mas quando você tem esse apoio, você consegue dar mais... Mais vazão, sem dúvida. Eu acho que o que você trouxe nessa parte de ferramentas, soluções, é o que a gente usa, né? Você deu vários exemplos aqui, de todos eu acabo usando. E isso é crucial para que a gente possa, de fato, não perder tempo com processos do cotidiano. Então, coisas que são feitas todos os dias, tem prazo, tem processo ali, e eu consigo automatizar isso, digamos, me facilita muito, porque o que eu gastaria 2 horas, 3 horas para fazer um pagamento, uma folha, um processo, uma planilha, a tecnologia está me entregando isso. E eu estou focando em quê? Em conhecer mais as pessoas, mais os membros, buscar parcerias. Uma experiência... Cara, eu recebo vários briefings por semana e eu tenho que sair da caixa. Tem uma frase da Cris Junqueira que eu gosto muito, que ela fala assim, não adianta ter cereja se você não tem o bolo. E é perfeito para a comunidade, porque não adianta eu querer entregar bombom, caixinha de presente, se eu não entrego o mínimo para aquela pessoa, para aquela empresa. Então, quando vem o briefing, quando vem as ideias, a cabeça explode, a gente fica ali naquelas nossas criações, e isso tudo é convertido em algo para a empresa, para que ela consiga impactar os clientes, a comunidade dela, gerar valor, porque hoje eu acho que a disputa que a gente tem é a disputa por atenção. Então, cada vez menos pessoas têm paciência para ver um vídeo de 1 minuto, ela quer ver 5, 6 segundos e já está rolando o feed. E isso, para a gente, tem que ser o contrário. A gente tem que prender aquela pessoa ali e utilizar a tecnologia como um canal de crescimento, um canal importante e que sustenta isso. E hoje eu uso isso com muita facilidade, enfim, é algo que ficou intrínseco aos projetos. Dentro desses projetos, temos um trem novo aí, né, surgindo, que a gente meio que, né, eu e o Rodrigo, a gente sempre teve essa afinidade por valores muito próximos e a gente começou a discutir tanto sobre isso, né, que era falar, cara, tem um monte de gente meio parecido com a gente aí, né? Sim. Tipo, empreendedores legais, que têm boa capacidade, né, de desenvolvimento, de ideias, de criação, de execução de coisas, né? Gente que vai lá realmente mete a mão e faz, né? E que também é do bem e que cumprimenta as pessoas, né? E que sabe que do outro lado ali tem um garçom que está te servindo e é um ser humano que está te servindo, 100%. Né? As pessoas não dão um bom dia, né? Então, assim, a gente vive uma época diferente, né? Sim. E a gente foi juntando essas pessoas com valores parecidos para criar uma comunidade de base, assim, uma turma muito especial, que a primeira coisa que a gente faz é junta esse povo, começa a falar sobre coisas que importam à sociedade como um todo, né?
e a gente começa a aplicar esse fosfato nosso na educação, Perfeito. que é onde, na nossa visão, tem um caminho monstruoso e muito grandioso de impactar realmente a vida de pequenos e microempreendedores que não têm condição de pagar X mil reais num curso X ou Y, Total. que estão tocando o negócio deles ali, que é, mano, né, a barraquinha do cachorro-quente, é o cara do pequeno varejo da loja, é o cara do interior que não tem acesso a tantas informações, né, ou, né, tem acesso a informações completamente desvirtuadas, né, completamente erradas, e a gente quer, turma, colocar esse povo, né, essa galera junto com a gente, para instruir e ajudar com que esses pequenos negócios cresçam, né? E por isso que veio essa parceria com o Nu Empresas. Foi até legal você citar a Cris Junqueira, né, que é fundadora. Sou muito fã do Nubank. E porque a gente se uniu em propósito. Sim. Até quando a gente vai falar sobre um patrocinador, um parceiro, né, um banco parceiro, né, e tudo essa história, né, tipo, a gente está falando de propósito real das coisas, né? Então, ajudar esse pequeno empreendedor a ter uma vida melhor, né, passa por tecnologia, porque libera tempo desse cara para poder fazer, e passa por educação, que é instruir essa pessoa que, cara, não tem uma formação, né, aprendeu coisas erradas aí ao longo da vida, né, e a gente usar desses amigos que a gente tem, né, que são Caítos e Barretos e Bernardinhos e pessoas que sabem muito mais que nós, né? Nossa, e como? Para poder botar um trem desse de pé, né, para poder colocar uma história dessa e impactar realmente a vida das pessoas, né, e falta coisa de verdade ainda, né, você não acha? Sem dúvida. Você começou sua fala falando de valores. E aí a gente começou a nossa conversa falando de valores. Eu acho que isso conecta as pessoas que a gente quer unir nesse projeto, que são pessoas que têm os mesmos valores que a gente. Quando você fala pessoas que cumprimentam o porteiro, o atendente, cara, é o básico. Hoje, aqui em São Paulo, é muito engraçado, você entra no elevador, dá bom dia, a pessoa não responde. Eu comecei a fazer, por insistência, eu dou bom dia até a pessoa me responder. Bom dia. O chato, bom dia. olha. Que eu acho que é o mínimo. Então, você trouxe essa ideia, né? A gente sempre conversa muito disso, de como impactar de fato a vida das pessoas. Eu acho que nosso país ele vai evoluir muito quando a gente seguir muito pelo empreendedorismo e muito pela educação. Eu trabalhei com educação por quase 4 anos no G4 e, cara, eu vi o tanto que impactava os negócios, assim, era uma dica, uma conversa, uma conexão. Muda tudo. E, assim, é um estalo na cabeça daquele empreendedor que ele tá patinando e a vida do empreendedor ela é solitária. Imagina desse tanto de empreendedor que é pequeno e micro, que não tem informação, ou que a informação chegou incompleta, ou chegou uma informação que ele não sabe digerir, mas aí com alguém ajudando, ele consegue seguir com aquele processo. Se tem uma tecnologia que o cara perdia muito tempo ali, e aí agora ele consegue fazer gestão de estoque com um sistema, porque ele aprendeu, tudo isso faz parte de um processo e de uma construção que a comunidade e o nosso projeto traz. Que são pessoas que vivenciaram, que vivem isso, que têm nossos valores, as nossas essências e que querem contribuir de maneira positiva para um mundo melhor. Que eu acho que a gente faz isso. Então, acho que tudo isso que a gente está construindo, né, essa comunidade, esse projeto, para poder apoiar essas pessoas nesses negócios, acredito que assim, o impacto ele é muito grande mesmo. Porque elas precisam. A gente tem o ferramental, né, o conhecimento e as pessoas. Então, quando você falou mais Bernardinhos, mais Barretos, mais várias pessoas que a gente tem, acho que isso que conectou o nosso projeto. E quando a gente conversou, e você falou assim, eu lembro da ligação até hoje, quando eu sempre falo, eu arrepio. Você falou assim, cara, eu conversei com o Walter e ele falou, você tem que fazer isso, Felipe. Aí você ficou pensando, e aí você falou, não tinha ninguém na cabeça. Dormi no outro dia, lembrei de você. Então, cara, isso pra mim converge num ponto que a nossa relação fez isso acontecer. Na hora certa, no momento certo. Poderia ter sido antes? Poderia, mas talvez era o momento, era a hora. E agora a essência ela vem mais pesada, ela vem com algo verdadeiro mesmo, assim, de cara, esse conteúdo, essas conexões, esse ambiente vai apoiar uma série de pessoas que precisam
e que vão se sentir melhor com isso. Para finalizar, você acha... Ficaria aqui o dia inteiro, você sabe. Para finalizar, você acha que tá por aí o segredo do crescimento? Se você puder dar uma dica para pequenos e microempreendedores. Cara, pergunta de 1 milhão, né? Essa é. Eu acho que eu tenho a resposta. Eu acredito que sim. Eu acho que comunidade não é mais o futuro, acho que é o presente. As empresas que conseguem estruturar esses projetos com essência, com processo, com uma jornada bem definida, com um objetivo muito claro e não desistem, vão prosperar, eu acredito. E comunidade eu acho que é um segredo do crescimento porque ela vê o início, tem o Cold Start ali, que tem até um livro que chama Cold Start Problem, que é essa faísca. Teve essa faísca, você alimenta aquilo ali com gasolina, vão fazer aquilo ali pegar fogo mesmo, para que isso reverbere no futuro e atinja seus objetivos. Comunidade demora a dar resultado. Por isso que as empresas desistem. Porque se o resultado não é 1 mês, 2 meses, cara, bora, estão perdendo tempo, estão perdendo dinheiro. Mas não é, comunidade não é assim um jogo, é um outro jogo. E quando você fala de Rally, você fala de Nubank, que tem uma comunidade fortíssima, você fala de Nike, você fala de uma pancada de empresa que construiu as comunidades, cara, são anos de construção, anos. Total. Harley Davidson são mais de 100 anos, a marca mais tatuada no mundo. E aí hoje você pega outras marcas que vêm as nativas digitais, que sustentam os nascimentos e os crescimentos em comunidade. Total. Ou seja, uma marca de roupa, uma marca de suplemento, marcas de corrida, nascem com a essência que a gente chama de Community-Led Growth, que é lançar um produto com base em comunidade. Com base no que essa comunidade quer. Exato. Então, utiliza isso como uma alavanca. Então, você vai lançar um produto, várias pessoas que estão ali já gostam do seu produto, tem algo em comum com você, e isso sustenta seu lançamento, sua venda, seus produtos. Então, quando você faz isso de maneira estruturada e estratégica, cara, você já sai na frente do seu concorrente. Então, comunidade, para mim, é uma alavanca de crescimento que apoia as empresas a chegarem no objetivo final, sendo bem feito, com carinho, cuidado e estratégia. Que isso. Que aula. Quanto custa essa aula, hein, velho? Pra você nada, só essa outra aqui. Gente, obrigado. Irmão, Obrigado, turma. satisfação. É nóis. Obrigado. Corta. Fechou? É nóis. É isso, hein? Nossa senhora, hein, velho? Caiu de Obrigado. dinheiro. Tá maluco. Deu aquela só.